Boa noite, gente. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Dá um glória a Deus aí. Maravilha, né? Como é bom estarmos juntos para agradecermos ao Senhor pelo aniversário da igreja e que Deus possa continuar abençoando, né, esta querida e amada igreja e que vocês possam continuar celebrando ao Senhor nesse lugar. E nós queremos já profetizar que muitas pessoas serão alcançadas pela vida de vocês, em nome de Jesus. Nesse dia que foi assim, um dia atípico, né? Onde a gestão pública aí estava preocupada, e aí nós ficamos também assim, olhando a chuva, mas graças a Deus a chuva está branda, não trouxe dificuldade para a nossa cidade, e estamos aqui para celebrar ao Senhor. Amém? Então, quero agradecer a presença da turma aí da família Pibita. Muito obrigado, vocês vieram, né, nos acompanhar. E a gente está muito feliz de poder estar aqui, exceto o comentário de Rafael. O pastor Rafael falou que eu estou com o cabelo mais branco. Eu falei, sim, ainda bem que a minha esposa quebrou meu galho e falou que eu fiz um platinado, não é isso o nome? Para vir para cá, então está tudo certo. Estamos tranquilos aqui. Queridos, eu quero pensar com você. Ontem eu fui dormir com uma palavra no coração, né? E aí eu acordei, Deus falou assim, não, você vai falar para a igreja, né? E nós vamos para Efésios. Então a gente saiu lá de Josué para Efésios, né? Então vamos para Efésios. Efésios capítulo 4, verso 1 ao 16, palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Somos igreja do Senhor, esse lugar tão poderoso, potente e vibrante que é a igreja do Senhor Jesus. Carta aos Efésios capítulo 4, verso 1 ao 16, diz assim o texto, eu vou ler na NVI. O texto diz assim: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Olha, o que significa ele subiu, senão também havia descido das profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você pode dizer amém? Então vamos orar. Você pode orar por você agora, pela sua vida. Olha, uma palavra, uma frase precisa encontrar o nosso coração, fazer da gente sair daqui como foi orado, né, como orou-se no primeiro momento do culto, entendendo que nós iríamos sair daqui alegres e felizes, jubilosos. Eu creio que Deus tem uma palavra de vitória para nós. Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai,
em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, já adoramos o Teu nome, já oramos, ofertamos na Tua casa, fizemos, ó Deus, muitas coisas já nesse culto e agora estamos diante da Tua palavra. Ela é poderosa, ela que muda os nossos comportamentos, ela que enche o nosso coração de fé e de esperança, e nessa hora nós pedimos que pela instrumentalidade do Teu Espírito, o Senhor use a Tua palavra com poder e graça, e ao contrário, o nosso coração, a gente possa, ó Deus, se alegrar, sobretudo, essa palavra possa edificar o nosso coração, a nossa vida, e as igrejas aqui também representadas. Por isso nós oramos e fazemos essa oração no nome doce de Jesus. Amém. Olha, essa palavra, a carta aos Efésios é uma carta assim poderosa, escrita pelo apóstolo Paulo, logo após ele saudar os irmãos daquela cidade, ele vai declarar algo que eu e você precisamos sempre lembrar disso. Ele diz assim, no capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você é abençoado em Jesus. Você é abençoado em Jesus. E aí depois que ele fala que nós somos abençoados, no versículo 13 do capítulo 1, ele fala, olha, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Aleluia, é isso mesmo. Nós somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Sabe, isso é muito poderoso. Nas regiões celestiais, onde há muita guerra, né? Quando os olhos do Senhor passam, identifica que somos filhos. E quando os olhos do inimigo passam, ele pensa duas vezes para tocar na gente, porque somos filhos do Rei. Isso é importante. E aí depois, Paulo vai dizer um pouquinho sobre a nova vida em Cristo. Esse é o contexto anterior. Capítulo 3, Paulo vai se declarar apóstolo dos gentios e judeus. E aí tem ali uma situação entre judeus e gentios. E aí Paulo vai dizer que, olha, capítulo 3, verso 6, olha, significando que mediante o evangelho os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus. Havia uma situação ali entre judeus e gentios, e Paulo está falando assim, olha, vocês dois poderão caminhar nessa nova sociedade que é a igreja. E aí, então a gente está diante do texto que nós vamos ministrar, e aí a gente pode falar do contexto anterior e do posterior. Capítulo 5, Paulo faz um convite para mim e para você, dizendo assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E aí ele vai falar alguns deveres no seio da família, nossa relação conjugal, de pais e de filhos, e aí depois ele vai fechar a carta falando sobre a armadura de Deus, a qual todo crente precisa entender, usar, para que nós continuemos vencendo os desafios desse tempo. Posso ouvir um amém? Então tá aí, né? A gente conseguiu falar um pouquinho da carta num todo. E agora a gente aterrissar aí no capítulo 4, quando o texto fala de um clássico, que falar para a igreja é falar de Efésios 4. E eu quero então pensar, depois dessa introdução da carta, a igreja é algo extraordinário, um organismo vivo, muito potente, que a Bíblia fala que ela é a noiva do Cordeiro. Composta por pessoas regeneradas para quê? Para adorar a Deus, para ensinar, para ter comunhão, para fazer ação social. Nós estamos aqui fazendo um monte de coisa nesse caminho. E com uma promessa, sobretudo essa promessa, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Você pode dizer amém? Então a gente
já tem uma promessa que seremos vencedores até que Ele volte para nos buscar, nós venceremos. Você viu que na pandemia muita coisa mudou, empresas fecharam, a igreja se manteve viva, poderosa. Que extraordinário isso. E essa igreja é, sobretudo, instrumentalizada pela pessoa do Espírito Santo. Então, diante da temática de viver a fé, então, a gente quer pensar sobre viver a fé e semeando a esperança, eu pude pensar que viver a fé, alinhado com Hebreus 10, 39, diz que nós, porém, não somos do que retrocedem ou são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? E o propósito de semear a esperança. Então, fiquei pensando, o que vem antes disso? O que vem antes de uma igreja romper em fé, viver em fé, semear com esperança? Então Deus trouxe ao meu coração. O que vem antes disso precisa estar baseado na carta aos Efésios. E para ministrar à igreja eu quero compartilhar algumas coisas importantes para continuarmos sendo igreja do Senhor. Para continuarmos rompendo em fé. Para continuarmos vivendo a fé e semear a esperança. Para continuarmos como nós estamos vivendo lá na nossa igreja, um tempo de avançar. Né? E como a gente tem avançado, como as coisas têm acontecido. Então, eu quero pensar com você 3 coisas importantes para continuarmos sendo igreja. Primeira coisa, precisamos entender que, como igreja, somos chamados para viver e conviver em unidade. Você pode dizer amém comigo? O texto está dizendo, no capítulo 4, no verso 3, diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha, se você quer saber mais sobre o livro de Efésios, essa carta poderosa, tem um livro de John Stott dizendo assim, lendo Efésios com John Stott. É algo extraordinário. E ele vai dizer algo muito interessante, que a responsabilidade nossa como crentes em Cristo Jesus é conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu quero pensar com você, a gente só conserva aquilo que a gente já tem. Então, nós não conseguimos dar a unidade da igreja. Mas nós, muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe a sua vida com poder e graça. Mais uma pedrinha na sua coroa lá no céu. Viu? Que maravilha. Então, nós temos a responsabilidade de conservar a unidade. A unidade da igreja está dada pelo Espírito Santo do Senhor. Nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos fazer um esforço qualquer, não. O texto vai dizer, faça todo o esforço. E aí, como é que a gente faz esse esforço? A gente faz esse esforço para manter a unidade, conservar a unidade. Primeira coisa, a gente precisa fazer esse esforço olhando para a Trindade. Puxa, pastor, isso é o padrão. No capítulo 4, do verso 4 ao verso 6, Paulo vai dizer assim, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, e por meio de todos e em todos. Nós não podemos, nem devemos tirar os olhos da Trindade, que de Gênesis a Apocalipse tem a sua triunidade, tem a sua harmonia. Nós precisamos olhar para isso e precisamos atentar e atender a orientação do apóstolo Paulo com um comportamento que se alinha ao fruto do Espírito. Quando ele está dizendo, no capítulo 4, no verso 2, ele diz, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes,
suportando uns aos outros com amor. Seja completamente humilde e dócil. Olha isso que tem acontecido nas igrejas que prevalecem, nas igrejas que crescem, nas igrejas que amam, nas igrejas que estão sendo relevantes, atendendo à unidade, porque casa dividida não subsiste. Mas a casa unida, ela vai vencendo os desafios desse tempo. Então, queridos, em nome de Jesus, esteja vivendo a unidade do corpo de Cristo, olhando para a Trindade, mas também atendendo à orientação do apóstolo Paulo, e que se alinha muito facilmente, você vê com o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5. Ele diz assim: seja completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes. Quando a gente faz isso, a gente começa a olhar para o capítulo 4, verso 30, quando ele diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Quando você é humilde e dócil, quando você conserva a unidade pelo vínculo da paz, você não entristece o Espírito Santo, mas, sobretudo, você o agrada, amém? Você agrada. E aí você se harmoniza com o capítulo 5 de Efésios, verso 18, dizendo assim: mas deixe-se encher pelo Espírito. Olha, a presença do Espírito, ela é algo muito especial, muito importante para se manter a unidade. 32 anos, muitas vitórias virão, muitos desafios, mas há algo precioso sobre a vida desta igreja, em que vai continuar sendo abençoada, sendo vitoriosa, sendo instrumento de Deus neste lugar. Então não esqueçam, se unam no propósito de conservar a unidade pelo vínculo da paz. A segunda coisa importante é entender os dons. No capítulo 4, do verso 11 ao 13, ele vai dizer assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E aí, eu queria lhe convidar para que você abra sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, do verso 4 ao verso 8. Ele diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aí ele vai dizer: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, que use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Quando nós reconhecemos os dons na nossa vida, e reconhecemos os dons na vida das outras pessoas, e reconhecemos a instrumentalidade do Espírito do Senhor, o Espírito Santo, na diversidade dos dons, para que a igreja se mova, eu e você começamos a considerar o nosso irmão muito importante. Então, nós precisamos entender que quando nós falamos dos dons, nós precisamos que esses dons, precisamos reconhecer em nós, precisamos reconhecer no outro. E aí, quando nós conseguimos reconhecer a diversidade dos dons dentro da igreja, porque você percebe quando nós chegamos aqui, se todos estivessem
escalados para dirigir o culto, quem ia receber lá? Tem uma turma lá em pé, lá, nos recebeu tão bem. Então, cada um, no seu dom, na sua motivação, servindo, de modo a fazer a sua parte, como está no versículo 16 do capítulo 4, diz assim: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, se você e eu, como igreja do Senhor, fazemos a nossa parte, as coisas se tornam mais leves, a comunhão, ela é vivida no corpo de Cristo, e sobretudo, há algo que diz que a igreja cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quero citar o pastor Carlito Paz no livro Igreja que Prevalece, é um livro muito bom também para lermos como líderes de igreja. Ele diz que a igreja que prevalece tem 3 tipos de gente. E eu sei que esses 3 tipos de gente tem aqui, tem na família Pibita e tem nas igrejas que vão prevalecendo por esse tempo. Ele diz que toda igreja que prevalece precisa de 3 tipos de gente. Primeiro, os intercessores. Segundo, os mantenedores. E terceiro, os voluntários. Graças a Deus, porque nós temos essas pessoas para que a igreja de Cristo continue avançando. Você pode dizer amém? Então, todas as vezes que você achar um irmão servindo, agradeça a ele. Puxa, muito obrigado. Muito obrigado porque você veio cedo. Muito obrigado porque você conseguiu preparar tudo. Essa balinha tão deliciosa que vocês prepararam. Esse mimo, né, com um recadinho do coração, se deu trabalho. Né? Preparar a igreja está linda. Né? Como vocês estão cuidando bem da casa de papai. E, por certo, o nosso pai está muito feliz. E ele há de recompensar o trabalho das nossas mãos. Amém? A terceira coisa, para você fazer isso, para você conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, para olhar seu irmão como um verdadeiro parceiro e irmão na caminhada, você não pode e nem deve tirar os olhos de Jesus. Porque quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente perde um pouco a visão do todo. E às vezes a gente aconselha 2 irmãos, às vezes quando esses 2 irmãos estão em conflito, quando você consegue falar um pouco de Efésios, ele fala assim: olha, vocês servem ao mesmo Deus, vocês têm o mesmo Senhor, vocês têm o mesmo Espírito Santo que age sobre a vida de vocês, e vocês não são adversários, são parceiros. Eles acabam entendendo. E aí começam a tirar os olhos da dificuldade que um que tinha com o outro, para ter os olhos fitos em Jesus. O texto vai nos ensinar que diz: antes, verso 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo, depois de dar muitas orientações, ele vai dizer: olha, antes de tudo. Não que tudo que ele falou anteriormente não tinha sido importante, ou seja, secundário, mas ele olha, antes de tudo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Siga a verdade em amor, e aí a gente olha a teologia bíblica que aponta para Hebreus 12, do verso 2 ao capítulo 12, verso 2 e 3, que diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E ele diz assim: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem.
Que bênção! Então, querido, não tire os olhos de Jesus. Esse texto, quando ele fala assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos pensar. Jesus é o autor da nossa fé. A nossa história, como crentes em Cristo Jesus, como igreja, começa nele. Posso ouvir um amém? E quando o texto vai dizer assim, ele é autor e consumador da nossa fé, essa palavra consumador, ela também é de significado aquele que molda, aquele que modela. Então ele é autor, não pode tirar os olhos dele, porque ele é autor, tudo começa nele. E ele é o consumador, ou seja, é aquele que renova a nossa fé, a nossa esperança, renova nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, capaz de nos modelar para vivermos em comunidade cristã. E, sobretudo, ele diz assim, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quem? Ele diz, para que vocês não se cansem e nem desanimem. É para que você não se canse. Sabe, a gente tem encontrado gente na caminhada, está cansado de ser igreja. A pandemia também aumentou o número de desigrejado. Isso, saiu, Angélica. O número de desigrejado, e a igreja Cristo em Casa aumentou assustadoramente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nada contra aqueles que estão na igreja Cristo em Casa. Tem alguns que não podem mais ir na igreja, e Deus sabe exatamente. Mas os da igreja Cristo em Casa não querem mais prestar conta, não querem mais pertencer ao corpo de Cristo, e perdem o privilégio de viverem essa potência que é a igreja. Igreja é algo especial demais, igreja é algo extraordinário, igreja é onde nós estamos, e que ele fale, olha, não se canse. Ele fala, nem desanime. Não se cansar, a gente olha para Isaías 40, 31, e que diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Onde estão aqueles que estão esperando no Senhor? Eu também. E nós não vamos cansar. Até que Ele volte, nós estaremos firmes. E não vamos desanimar, porque Jesus falou para nós, de João 16, 33, diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom? É isso. Ele não isentou a gente das aflições, mas ele disse, tenha ânimo, tenha força, tenha vigor, tenha alegria. Vivendo a fé é semeando a esperança. Com esses princípios de Efésios, ou da carta aos Efésios, esses princípios precisam alcançar os pastores, precisam alcançar os líderes e precisa alcançar os membros. E eu quero ministrar sobre a sua vida, conservando a unidade pelo vínculo da paz, entendendo os dons e valorizando o seu irmão e fazendo a sua parte e não tirando os olhos de Jesus. Se essa palavra alcança o meu e o seu coração, a gente vai continuar vivendo a fé e semear a esperança. E eu quero declarar e profetizar sobre esta igreja, sobre as igrejas aqui representadas. É certo que venceremos. Não temos dúvida que isso vai acontecer. Então eu quero nessa hora orar com você. Deixa eu ver aqui. Opa, estamos no horário bom. Eu quero nesse momento orar. Olha, eu estou ministrando, pastor Billy, como se eu estivesse ministrando para a minha igreja. E de fato essa palavra, a gente já pregou lá algumas vezes, Efésios 4, mas não com esses tópicos. Eu quero ministrar sobre a sua vida,
da gente ser igreja, uma igreja cada vez melhor, uma igreja vibrante, uma igreja feliz, uma igreja poderosa, porque nós temos tudo que precisamos para sermos vitoriosos em Cristo Jesus, amém? O que nós precisamos é olhar mais para o Espírito Santo, olhar mais para a palavra. Sabe, enquanto eu estava estudando esse texto, e acabou que eu nem mencionei, mas falamos aqui para os pastores, sabe, pastor Rafael, Orbílio, Leandro, ele diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aí, lendo o comentário bíblico do Hernani Dias Lopes, ele chama a atenção, ele diz assim, é interessante que esses 5 dons envolvem a palavra. Ele vai dizer assim, é a palavra que é o motor da igreja, produzindo unidade, maturidade e crescimento. Sem palavra a gente não vai. Então, nessa noite eu quero orar com você. Não tire os olhos de Jesus. Eu tenho visto muita coisa, tenho andado distraído, pastor, tenho andado ou distraído ou tenho andado muito ocupado. Seja distraído ou ocupado, você precisa equilibrar isso. Não tire os olhos de Jesus. Entenda os dons e conviva com seus irmãos de modo a manter a unidade do corpo de Cristo. Eu sei que vou pegar vocês de surpresa aí, não sei se dá, né? Mas a turma é experiente, né? Será que a gente pode cantar aquela canção, Sonda-me? Vocês não vão brigar comigo quando chegar na igreja, não, né? Mas Deus está colocando no meu coração que nós precisamos ser, podemos e devemos ser farol, ponte. Mas isso só vai acontecer quando Ele transformar a gente pela palavra dEle. Olha, nessa noite Deus está aqui neste lugar, você crê nisso, amém? Olha como a presença do Senhor é real neste lugar, amém? Deus está falando no nosso coração e está desejoso de fazer algo extraordinário nas igrejas aqui representadas. E a coisa mais legal que a gente pode entender é que nós somos igreja. Então tudo que você deseja que a sua igreja viva, começa por você, passa por você. Uma vida de santidade, uma vida de compromisso na palavra, uma vida olhando para o Espírito Santo do Senhor. Sabe como eu tenho falado, como Deus tem falado ao meu coração para sempre ressaltar, porque alguns crentes, pasmem disso, alguns crentes acham que o Espírito Santo é uma força, não. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele está aqui neste lugar. Isso é muito diferente. E essa maneira de tratarmos o Espírito Santo é Ele que nos conduz a uma vida poderosa de oração, a instrumentalidade do seu Espírito, a termos temor de estarmos na casa dEle. Olha, Deus está aqui nesta noite. E eu quero dizer uma coisa para você com muita certeza no coração. Deus, Ele não está ou não se manifesta pela quantidade de pessoas, mas por um coração que o deseja, para que Ele o capacite e o use. Então, em nome de Jesus, eu quero te desafiar a cantarmos essa canção, mas antes de cantar essa canção, eu queria que agora você pudesse fechar os seus olhos e dizer assim, qual é a contribuição para que a minha igreja seja mais relevante? Qual a contribuição que eu posso fazer e que eu posso dar para que eu possa conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz?
Quando eu olho para mim, eu reconheço os dons, mas eu reconheço o dom do meu irmão, a capacidade dele me abençoar de forma poderosa e, sobretudo, cada um fazendo a sua função. E para onde a gente está olhando? A gente precisa tirar os olhos das circunstâncias, dos defeitos, da dificuldade do nosso irmão, para colocar os nossos olhos fitos em Jesus. Assim nós seremos uma igreja vitoriosa, poderosa, para sermos faróis, pontes. O Ministério de Louvor vai começar a cantar, mas antes de você se levantar, eu queria que te desafiar, você faça uma oração rápida. Não vai com rodeio não, fala assim: Deus, eu ouvi a tua palavra. O que é que o Senhor deseja da minha vida para que eu contribua, para que a minha igreja seja melhor na caminhada? E depois que você fizer essa oração, você fique de pé e depois da canção, a gente vai orar consagrando a nossa vida em nome de Jesus.